Bem-vindos ao canal Desbravando o Desconhecido, onde a curiosidade é o nosso combustível e a descoberta é a nossa paixão. Neste vídeo vamos mergulhar em um dos mais populares e misteriosos seres do folclore, o vampiro. Os vampiros são criaturas lendárias que há séculos fascinam e assustam as pessoas. Sua origem remota a várias culturas e crenças, com diferentes representações ao longo do tempo. Na mitologia grega havia os Empúcias, criaturas com uma perna de bronze e a habilidade de transformar-se em qualquer forma que desejassem. Na cultura eslava, os vampiros eram seres que renasciam dos mortos e atacavam os vivos para sugar seu sangue. Mas foi na Europa, durante a Idade Média, que o vampiro se tornou popular. Eles eram vistos como seres demoníacos que se alimentavam do sangue dos vivos. A crença era tão forte que as pessoas tomavam medidas extremas para evitar que seus entes queridos se tornassem vampiros após a morte. Algumas dessas medidas incluíam cravas, estacas no coração dos mortos ou decapitação. Com o tempo, a figura dos vampiros evoluiu. A obra de Bram Stoker, Drácula, publicado em 1897, é considerada um marco da história do vampirismo moderno. O personagem principal, o Conde Drácula, se tornou um ícone da cultura pop e inspirou inúmeras obras de ficção, filmes e séries. Mas e se os vampiros fossem mais do que apenas criaturas da imaginação? Existem relatos de pessoas que acreditaram ter encontrado vampiros reais. Na década de 1980, o caso de Reachgate Vampire, um suposto vampiro avistado em um cemitério em Londres, ganhou grande repercussão. Além disso, existem grupos de pessoas que se autodenominam vampiros, alegando que precisam de sangue para manter sua energia vital. A maioria desses grupos se limita a beber sangue humano ou animal. Mas existem relatos de grupos mais extremos que chegam a matar para conseguir o sangue. O vampiro é um mistério que fascina a humanidade há séculos, seja como uma criatura lendária ou como algo mais real. O vampirismo continua sendo um tema de grande interesse e debate. Então prepare-se para desvendar os mistérios por trás dessa criatura fascinante e descubra por que ela ainda exerce um grande fascínio sobre as nossas imaginações. Um dos casos mais famosos de vampirismo da antiguidade é o Empúcia, uma criatura sobrenatural da mitologia grega que se alimentava do sangue de jovens viajantes. Segundo a lenda, ela tinha a aparência de uma bela mulher, com a perna de burro e as asas de bronze, e costumava atacar homens que viajavam sozinhos à noite. A história da Empúcia aparece em diversas obras literárias da Grécia Antiga, como as comédias de Aristófanes e obras de Plutarco e Luciano de Samosata. Ela é descrita como uma criatura sedutora e perigosa, capaz de hipnotizar suas vítimas e arrastá-las para a morte. Embora a figura de Empúcia não seja exatamente a mesma de um vampiro como conhecemos hoje em dia, a lenda pode ter inspirado muitas das histórias da criatura sugadora de sangue que surgiram posteriormente na cultura popular. Existem muitos relatos e lendas sobre vampiros ao longo da história, mas não há evidências concretas de que essas criaturas realmente existiam. No entanto, há um caso histórico de um suposto vampiro que causou um grande alvoroço em sua época. O caso aconteceu na cidade de Kislejevo, na Sérvia, em meados do século XVIII. Um camponês chamado Peter Blagojevich morreu repentinamente e logo após sua morte, várias pessoas da aldeia começaram a morrer também. As pessoas começaram a suspeitar que Blagojevich havia se transformado em um vampiro e estava voltando para sugar o sangue de seus vizinhos. Um grupo de homens da aldeia decidiu investigar e exumar o corpo de Blagojevich. Eles encontraram seu corpo aparentemente em bom estado, com cabelos e unhas ainda crescendo. Eles também notaram que havia sangue fresco em sua boca e que seu corpo não estava em decomposição. Convencidos de que Blagojevich era de fato um vampiro, eles empalaram seu corpo com uma estaca de madeira e queimaram seus restos mortais. Embora esse caso possa parecer bizarro aos olhos modernos, na época a crença em vampiros era bastante comum em muitas culturas e muitas pessoas acreditavam que essas criaturas eram reais e causavam estrago em suas comunidades. Hoje em dia, a maioria das pessoas vê os vampiros como personagens fictícios de filme e livro de terror, mas o mito ainda fascina, assusta muitas pessoas ao redor do mundo. Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. O apresentador foi tirar um descanso. Para mais conteúdos horripilantes assista esse canal. Aqui quem vos fala é o Conde Drácula. Até a próxima. No Desbravando o Desconhecido.